paz do Senhor, irmãos. Aqui estamos nós de novo para discutir sobre o segundo capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém, senhores? Aí na companhia deles de novo, ok? Que iremos conversar sobre a palavra de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Rafael. Graças e paz. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Shalom Adonai, amém. Todas as formas de dizer a paz do Senhor, né? De desejar a paz para os outros. Eita, vamos ser... Que a doce balsâmica, apacentadora, rubicunda, Shalom, gloriosa, a paz do Senhor seja dada, né? É verdade. A paz do Senhor, irmãos. Vaso. Pois é, meus amados. Hoje nós temos, viu, Alisson? Uma discussão aí muito polêmica, né? Ainda no capítulo 2 de 1 Timóteo. Pois é. Falando aí sobre as mulheres, né? Hoje em dia que a gente não pode falar, né? Você não tem lugar de fala para discutir isso. Mas está na Bíblia aqui, a gente nos propomos a ler e tentar entender o que a palavra de Deus diz. Vamos conversar, né? E aqui diz assim no versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, ainda falando sobre oração, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade ou sem contenda, não é? E existe contenda no meio dos irmãos? Claro que existe, né? A carne está ali, você tem que orar em unidade, né? Clamar ao Senhor sem ira. Eu não entendo como é que a pessoa vai orar com ira, né? Mas aí eu fico querendo compreender essa interpretação. E no versículo 9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. O que é que você diz a respeito disso, Alisson, através desse versículo 9? Olha no contexto da primeira carta a Timóteo, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve a Timóteo quando Timóteo estava em Éfeso, né? Quando estava liderando a igreja de Éfeso. E lá em Éfeso, no contexto dos cidadãos de Éfeso, né? Na verdade, existia uma cultura lá de adoração à deusa Diana, né? A deusa da lua, né? Que traduzindo para o grego seria Artemis, né? Na verdade é uma deusa grega, Artemis, que veio para a cultura romana como deusa Diana, né? Ela é a deusa da fertilidade, da lua, e várias outras coisas lá, né? E essa deusa, quando as mulheres iam adorar essa deusa, antes de serem cristãs, né? Elas se fantasiavam lá da forma pagã, né? De se vestir, de todas as pérolas, de todas as tranças, tudo lá. Tem algumas até que, quando se tornaram cristãos, rapavam os cabelos, justamente para diferenciar dessas mulheres que serviam a deusa Diana, né? E a gente vê aqui que Paulo orienta a Timóteo a dizer para essas mulheres que agora são crentes, são cristãs, a não mais buscarem uma adoração de forma extravagante, no forma de se vestir, mas de uma forma espiritual, porque Deus é espírito, e Paulo orienta a Timóteo a buscar a Deus de forma espiritual, com modéstia no traje, com modéstia de se vestir, com modéstia de falar, em tudo, até porque elas, né, não adoram mais a deusa Diana como adoravam antes, como vestimentas extravagantes, pérolas e tudo mais, mas agora adoram ao Deus dos Espíritos, né? Então, esse é o contexto que traz a respeito das vestimentas. Rafael, para você ver, né, que às vezes é mais interessante você trabalhar com a consciência do que com a imposição, não é? Porque assim, a veste é importante. Tudo isso é importante. Por exemplo, a igreja, eu sou uma pessoa, às vezes até a pessoa assim, aquela é muito, muito tradicional. Mas é importante você explicar por que tem que colocar aquela roupa. Porque a igreja, ela nunca pode ser confundida com o mundo. Existe um padrão, existe uma razão para alguém querer que você vista uma roupa decente. Entendeu? Primeiramente, você não pode ter em momento algum de sensualidade. E não adianta discutir isso na questão de religião, porque lá fora já existem padrões éticos de como a mulher pode se vestir sem ser sensual. E a igreja não pode ser assim. Não é? Aí você citou um exemplo perfeito, né? Paulo não queria que as servas de Deus fossem confundidas com prostitutas cultuais, vamos dizer assim, com mulheres pagãs, entendeu? A igreja não pode se comunicar com o mundo. Eles mostram muito pérolas,
trança. Aí o irmão que não vai procurar o contexto, vai ver uma irmãzinha na igreja com uma trança no cabelo. Não pode. Tem gente que faz isso. Tá pecando. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Tem gente que faz isso. Não, olha, não pode ter trançado. Não pode ter isso. Irmãos, vamos pro contexto aqui. Entendeu? Não que eu nunca vi ninguém ser chamado a atenção por usar uma trança. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Como é que as pessoas me veem no mundo com a roupa que eu uso? Entendeu? E essa discussão hoje não se limita só às mulheres. Hoje os homens também estão usando muita sensualidade. Então, qual é a roupa? Como é que eu vou ver lá no mundo? Que tipo de homem? Que mensagem? Nós emitimos sinais. Que tipo de sinal é esse que eu estou emitindo? O sinal da sensualidade? Entendeu? Coisas que eu coloco no meu corpo. Como é que as pessoas... Tudo isso, gente, até na moda, pessoal. Eu não estou falando nem da Bíblia. Até na moda existem essas informações. Se você for para um especialista de moda, ele vai... Você quer ir para onde? Eu quero ir para a noite. Então eu vou botar para você uma roupa elegante para a noite. Na noite você quer arrumar gente. Você quer mostrar seu corpo. Eu quero ir para a igreja. Pode falar. Um detalhezinho que você está falando de moda, eu me lembrei de um programa. Eu sei. Eu estava esperando que você entrasse. Mas é porque, calma, eu vou explicar o porquê. Existe um episódio específico do Esquadrão na Moda, que inclusive ainda era com os apresentadores originais, ainda os dois originais, né? Sim. E a moça lá é evangélica. Quando eles descobriram que a menina era evangélica, aí disse: que igreja, pelo amor de Deus. O rapaz falando, né? Aí falou: sou da Assembleia. Não, você não é não. Ele disse que ela não era, porque ela não estava dentro dos padrões daquela igreja. Ele falou: você sabe por quê? Ele falou: olha, ele disse assim: eu não sou cristão, mas a apresentadora que estava com ele é cristã. E aí ela disse assim: olha, eu conheço muita gente da Assembleia e esse padrão que você está usando de roupa não é apropriado. Porque ela estava usando roupa de academia para o dia a dia. Para tudo. E quem assistiu o episódio vai lembrar. Aí ela falou assim: olha, querida, para a igreja, essa roupa... Eu não sei como é que o seu pastor não botou você em disciplina ainda. E ela diz assim... Aí ela falou assim: mas por quê? Ela falou: porque está inapropriado. Porque o padrão que a igreja, digamos assim, pede, não é esse. Isso ela falou: independente se você é da Assembleia Batista, qualquer uma das denominações, você está dentro da igreja, é um padrão. Você vai para um casamento, é um padrão. Você vai para a escola, é um padrão. Você não pode achar que a mesma roupa você pode usar em qualquer ambiente. Isso aqui não é bagunça, querida. Ela dizendo assim, né? Não é bagunça. Você vai para o trabalho. Isso para a mulher que estava no programa. Olha, ela sentou o pau, a modelo, que é a apresentadora, sentou o pau na mulher e a mulher teve que mudar toda a vestimenta dela. Aí ela falou: agora você tem roupa para trabalho, para faculdade, que ela estava fazendo faculdade. Você tem roupa para ir para a sua igreja, roupa para você sair, porque também não é a roupa adequada. Vou deixar só um par para a sua roupa de academia. É um par, querida, 1 ou 2 no máximo. O resto é toda a roupa diferenciada. E ela ficou lá, padrão cristão, decente, no final do programa. Você vê ela no final, agora sim, agora eu tô vendo uma crente. Ela ainda diz assim. Porque teve que vir uma pessoa de fora, ter um olhar de fora, para poder corrigir uma pessoa que estava inapropriada. Queria até aproveitar também para complementar. Primeiro a fala de Alisson, a questão histórica. Se vocês souberem, vocês podem até retificar ou ratificar a informação, colocando mais informações nos comentários. A gente quer até que vocês participem também, movimentando nossas redes sociais, colocando comentários que serão muito bem-vindos. Muito bem. Então, aproveitando já o ensejo, a primeira parte é que eu vi em algum local que a sociedade de Éfeso era uma sociedade matriarcal. Ela tinha características matriarcais. Ela era uma sociedade que era feita para mulheres. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas ela tinha essas características específicas. Isso explica muita coisa. Então, justamente, e o que acontece? A sociedade de Éfeso, Éfeso ficava na Ásia Menor, era uma colônia grega, ela tinha influências do helenismo, aí você vê as concepções helenísticas de sociedade que diferiam da judaico-cristã. Questão de rito de culto, questão de valores, questão de sociedade.
questão da introdução, por exemplo, da filosofia e abandono das crenças. Helenística é a parte da cultura grega, né? Após Alexandre, Isso, o Grande. Né? Porque você tem a sociedade grega, depois vem o resgate da sociedade, dos valores gregos pela sociedade helenística, que é a macedônica. A macedônica, Alexandre o Grande. Isso. Aí você tem uma sociedade que está um pouco deturpada, uma sociedade... Não estou dizendo, para também não distorcerem minha fala, que uma mulher estando na liderança vai ter uma situação de conflito, uma situação... Mas, assim, a sociedade, a mulher tinha mais vez, mais fala. Era uma sociedade que era governada por mulheres. Então, você vê que no começo... Até eu tenho uma coisa interessante que, quando ele fala, as mulheres se ataviem em trajes honesto, com pudor e modéstia. A palavra pudor, ela vem do grego aidos, que significa vergonha em exibir o corpo. Então, uma das coisas que a gente pode tirar é o seguinte: com que intenção eu estou vestindo essa roupa? Qual é a intenção ao vestir essa roupa? Tem um trecho de um filósofo que é da área mais moderna, que ele fala justamente sobre modernidade líquida, e na parte de relacionamentos líquidos ele fala assim, que às vezes você se expõe nas redes sociais como se fosse mercadoria. E quando você coloca a sua foto enquanto mercadoria, você quer passar uma mensagem através daquela foto. Então a menina que coloca uma foto, um semi-nude lá, coloca uma foto... Que mensagem ela está querendo transmitir através daquela imagem? Qual é aquela mensagem? Outra coisa, imagem também faz parte de um repertório que a gente chama de identidade visual. Então, o hipster, ele vai se vestir como hipster, para que todo mundo que veja inclua ele nesse grupo de hippie, dos hippie, né? Uma pessoa que seja um funkeiro vai se vestir como funkeiro, o metaleiro vai se vestir como metaleiro, e o crente, obviamente, vai se vestir como crente. Então, faz parte, quando ele frisa bem essa questão de traje honesto, com pudor e modéstia, a questão das tranças tem a ver com idolatria, porque fazia parte do rito que o irmão falou com Diana. Então, se eu estou servindo a Jesus, eu não vou me vestir, por exemplo... Aí eu não estou desmerecendo, não estou, porque hoje em dia a gente tem que fazer um filtro. Por favor, militantes, por favor, eu não vou me vestir, por exemplo, com o pessoal das religiões de matrizes africana, que é o termo politicamente correto. Então a gente tem essa diferenciação, essa identidade, e é justamente isso que ele reforça, para que as mulheres tenham a sua identidade como cristã, e elas preservem isso, e elas se vistam como tal. Uau, meu amigo, eu gostei, menino. As informações que vocês trouxeram aí deu um estralo aqui, tira até um pouco da dureza, do peso, né, do discurso de Paulo, porque as pessoas elas não vão ver o contexto. Qual era o contexto? Paulo ele foi chamado para pregar para os gentios e eles tinham lá as culturas dele. Olha só, trança que simboliza idolatria. Então, irmão, olha como o discurso sai do raso para um discurso mais aprofundado. Porque trança é pecado. Irmão, naquela época, trança simbolizava mulheres idólatras. Acabou-se. O que é que hoje as pessoas vestem que eu não posso vestir senão vão me associar a alguma coisa errada? Eu não quero me aparentar com uma funkeira. Eu não quero me aparentar com um drogado. Eu não quero me aparentar como uma pessoa que vive na promiscuidade. Como é que eu me visto? É essa a pergunta que você deve fazer para você mesmo. Melhor do que eu chegar para você e dizer: viste essa camisa, viste essa saia, viste essa coisa. Tudo isso são roupas decentes que realmente a gente tem que preservar. Mas não é melhor você olhar para o espelho, fazer uma oração, falar até com o Espírito Santo, falar com Deus: Senhor, olha aqui. Minha mãe até costuma dizer, Caleb, quando a pessoa aceita Jesus, ela diz, ela não consegue mais fazer. O Espírito Santo, ela vê, é como se fosse as vendas dos olhos que caem e você enxerga. Isso não dá mais para mim. Porque o velho homem sabia por que ele fazia aquilo, não é? E eu achei essa discussão perfeita. Nessa questão aí de Rafael falar da mulher matriarcal, a mulher como líder, a mulher com liberdade,
Gente, isso explica tudo. Porque provavelmente tinham mulheres na igreja reivindicando liderança. E Paulo chegou com essa questão. Deus criou primeiro Adão, depois veio Eva. Lembra da mulher como sendo o vaso mais frágil? Existe uma razão para a mulher não ser a liderança e a autoridade apostólica. Gente, a liderança apostólica é um fardo. Não precisa ser mulher. Os próprios homens, quantos homens, Rafael, estão entregando sua liderança? Estão entregando sua liderança porque não suportam. Aí você acha que Deus vai querer que os homens peguem seus fardos e joguem nas costas das mulheres? É um cuidado, é um amor que Deus tem com as mulheres. Sim, só um detalhe, aproveitando quem falou aí das tranças, né? Também tem uma mudança do lado dos rapazes também, né? Nesse contexto histórico. Na época de Paulo, no caso, de Pedro, Paulo, João, os homens usavam barba. Lembraram desse detalhe? Pois é. Naquela época, havia uma questão ali muito ligada ao cristianismo. Digamos assim, a barba em si representava uma pessoa sábia, inteligente, né? Aquele negócio... tinha todo esse contexto, né? E isso com os anos se perdeu e hoje não tem essa obrigatoriedade da barba, inclusive, né? Então, isso também passou por mudança, provavelmente o mesmo com o caso das tranças. Na época, era algo que era oposto à igreja e hoje não tem muita relevância, não faz muita diferença se está com trança, se está sem trança, né? Porque os contextos de hoje são outros. Estou dando isso como exemplo porque, ao passar dos anos, claro que se muda. O que ele estava querendo destoar ali era a questão de costumes de espelho, podemos dizer assim. Você não pode parecer com outros grupos, você tem que ser você, né? O seu grupo tem essa aparência, aquele grupo vai ter aquela. Então, para não ficar aquele negócio, você está se parecendo muito com aquele grupo específico, né? Por isso que a gente tem essas distinções. Mas isso... Uma curiosidade a respeito dessa da barba que eu acho muito massa, que é a questão de, tipo, homens das histórias bíblicas que usavam barba e cabelos longos e, tipo, você vê isso, mas hoje em dia você não vê mais muito isso. Você vê algo mais restrito de cabelo cortado, barba feita, mas tem uma questão muito relevante a respeito disso, que por que os homens de Deus usavam barba e cabelo longo? Por causa do voto, que no hebraico chamava de voto do nazireado. Mas nem todos eram nazireus. Nem todos eram nazireus, mas grande parte era. Tem alguns que são da Bíblia, que faziam voto de nazireu, só que a Bíblia não diz que eles fizeram voto de nazireu, porque esse voto de nazireu é muito antigo. Você vê no tempo de Sansão. Sim. Sansão, quando o pai e a mãe de Sansão tiveram eles, a mãe dele prometeu que ele seria um nazireu. Fizeram um voto de nazireado na vida de Sansão. E você vê que Sansão, quando cortaram o cabelo dele, a gente sabe da história, né? Mas tipo, a questão não era ter o cabelo longo e a barba longa. A questão era o voto que você fazia com Deus. Entendeu? Quando você quebrava aquele voto, aí, meu amigo, você se resolvia com Deus, entendeu? Mas muitos, até mesmo dos profetas, tinham esse voto com Deus. Sim. Muitos dos profetas, alguns já relatam como Sansão e tudo mais, né? Até mesmo Samuel, se eu não me engano. E tem uma questão que eu queria falar também sobre essa questão O povo pensa que roupa não influencia. Qualquer coisa que você faz na sua vida, perceba que até uma pessoa, quando se distancia de Deus, você percebe que a primeira coisa que ela muda é a forma de ser, de vestir, a mais apropriada ao que ela é. Agora mesmo a gente teve uma cantora que as pessoas estavam comparando antes e o depois. Foi ao contrário, antes, né? o depois. Ela quando dizia ser crente e agora como ela está dizendo que está mais livre, a nova era dela. Olha só, antes uma moça bonita, hoje parece um zumbi. O povo diz que a roupa não influencia. Começou a adorar a deusa Diana. É verdade. Influencia e mostra muito do que você é, do que você está vivendo, a roupa. E aqui diz assim ainda, uma coisa mais prática. Elas usavam também trajes dispendiosos. Pessoal, é tipo assim, como é que esse traje dispendioso? Ostentação, pessoal. Ostentação nem elegante é. É muito feio uma pessoa que fica mostrando coisas caras, aquela coisa, porque perceba que a prostituição, ela está muito relacionada com a ostentação. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso tem muito isso no meio dos famosos. A brincadeira com dinheiro, gastança, bebedeira, idolatria e prostituição. Você nunca vai ver prostituição separado de gastança e de ostentação. É incrível como está casado, como se fosse um único só espírito. E a igreja não pode ser assim.
A igreja tem que ter bom senso, está na Bíblia. Gente, bom senso é aquilo que eu não preciso dizer a você, é a lógica. Ninguém aqui está impondo regras, é a lógica. Rafael falou do pudor. Pudor é a vergonha de se mostrar, né? Tipo como Adão, quando teve a revelação, Adão e Eva, eles foram logo cobrir os seus corpos. Então o crente precisa ter essa modéstia e ter esse pudor. E aqui diz mais ainda: porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Elas não devem chamar atenção pelo que ela veste, inclusive como uma santa exagerada, uma pessoa extravagante no sentido oposto também. Tem que ser uma pessoa modesta. Olha para a sua roupa, e isso também vai na moda, mostra o equilíbrio. Uma roupa equilibrada, uma roupa... Gente, se eu chamo o Rafael para ser, não para o homem, vamos botar para a mulher. Uma mulher para ser jornalista, ela não vai vestir qualquer roupa. Existe a orientação da roupa correta. Ela não pode ser mais importante que a notícia. Ela não pode chamar mais atenção que a notícia. Como nós crentes, não podemos chamar mais atenção do que o evangelho. O que deve ser mostrado em nós é a palavra. A mulher aprenda em silêncio, mas isso daí é aí onde mora a briga. Você ia falar alguma coisa? Não, achei que você ia fugir Você ia dizer um negócio. O irmão não é ousado. Tá com Não, medo? não, eu digo, sabe? Mas eu achei que você ia fugir do peligro, você já tava assim, se afastando, aí voltou pro texto, sabe? Não, eu vou falar. Não, vai falar? Vou falar. Aqui assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Olha só, isso já encaixa com o que Rafael falou. Por quê? A questão da liderança da mulher. Gente, é claro na Bíblia que a mulher é mais frágil que o homem. Em todos os sentidos. Não só na parte física, no sentido físico, como também na parte psíquica. Entendeu? Emocional. Então, Deus não vai pegar uma pessoa que seja mais frágil, eu não estou falando fraca, dispensável. A mulher tem sua força, ela é forte. Mas para a liderança, Deus entregou isso ao homem. Por uma questão óbvia, por uma questão, imagina só a mulher enfrentando conflitos pesados que o homem precisa. Tem pastores aí que estão fazendo terapia pelos problemas e os conflitos que ele enfrenta. Aí você acha que Deus Deus que ama as mulheres? Deus escolheu 12 homens, nenhum era mulher, gente. Mas nenhum. tinha mulheres, muitas mulheres. Mas presta atenção, eu estou falando, escolheu mulheres, homens, lideranças. Homens com Eu não estou falando de mulheres liderando. As mulheres estavam lá, cumprindo o papel delas. Mas aí que tá, é isso que você falou agora, papéis. O homem tem um papel de liderar, a mulher tem um papel de cuidar. Se você jogar o papel de liderança para a mulher, ela vai ter que cuidar e liderar ao mesmo tempo, fica sobrecarregada. Exatamente, é isso que eu estou falando. A gente está dizendo aqui, não está falando de papéis, a gente está falando de liderança. A gente está falando de liderança. Liderança, porque papéis todos têm no reino. Todos têm. Então o que acontece? A mulher, ela tem o seu papel que é fundamental. Sem a mulher o homem não vive. Entendeu? Mas a liderança, ela é um fardo pesado para a mulher. As pessoas aí, elas jogam na mulher um fardo, elas abraçam, não administram a família, viram uma mulher estressada, uma mulher menos feliz, simplesmente para dizer para a sociedade: eu consigo fazer o que um homem faz. E não é isso que Deus quer para a mulher. Meus amigos. Amigos, estamos aí nesse assunto polêmico, falando da mulher aprender em silêncio, mas Rafael salvou aí a pátria para dar um sentido, né? Diz assim, ó, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Eu quando estava lendo esse texto, eu estava querendo, Rafael trouxe um contexto aí bem interessante, eu estava refletindo. A mulher sábia no nosso dia a dia, observe, as mulheres sábias, conhecidas como sábias no nosso meio, como é o comportamento dela? Perceba que ela não é uma mulher que fala a todo tempo, ela não interrompe, ela não fica falando o que acontece, elas honram o seu esposo, entendeu? Então Paulo queria exatamente isso, porque existe sim, pessoal. Hoje o povo quer dar aquela ideia de parceria, né? O parceiro, não quer dizer que a mulher não pode ser parceira, mas é importante a gente entender que existe uma liderança, e se existe liderança, existe submissão, e hoje nos nossos dias, há uma pregação de submissão ser algo humilhante, até entre homens. Por exemplo, Rafael é meu patrão, meu chefe, eu sou submisso a ele, tenho que ser, se ele é meu líder. Aí o que as pessoas pregam? É um explorador e eu sou oprimido. Então as pessoas criam essa coisa negativa de aquele que está sendo submetido ser humilhado pelo líder. Aí a gente vê por que Jesus lavou os pés. Porque como é engraçado, Jesus já sabia que a sociedade dá valor ao que manda.
Só que o líder não é alguém que manda, é alguém que faz primeiro para que os outros façam, não é? Então, pessoal, eu tenho esse contexto. A mulher aprender em silêncio, porque vamos combinar, né? Que uma mulher entrando num grupo de homens para debater e discutir fica feio, né? É uma coisa que não é tão decente para uma mulher. Uma mulher que tem bom senso, aquela mulher elegante, ela não faz isso. Ela não fala num ambiente que é fora do dela. Então, o contexto aqui não é de a mulher perder o seu valor, é na questão de ensinar, de falar na igreja. E aqui diz assim também, porque e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. A Bíblia fala da mulher ensinando as outras mulheres a amar os seus maridos. Pessoal, mulher feliz, olha, eu vou me chamar de machista demais. Feliz a mulher que tem um marido que lidere ela. Pode perceber, essas mulheres são todas felizes. Eu não estou falando de marido que oprime a mulher, não. Mas um marido que lidere a sua casa. E a liderança, ela é pesada. A liderança, ela é forte. Não é algo fácil. O homem, para ser líder, ele tem que dar sua vida para a mulher. Ele tem que se dedicar e proteger a mulher. E aqui fala assim, ó. Porque primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. Pergunto. Por que foi que a quem Deus chamou a atenção do pecado no jardim? Era a responsabilidade de quem? De liderar a mulher. Era de Adão. Então, Paulo estava restaurando o que Deus formou desde o início. O homem liderando e a mulher submissa. Pelo contexto colocado por Rafael, as mulheres elas não eram acostumadas a ser submissas aos homens. Mas você viu que quando Adão ele governou de maneira desgovernada, você viu que tudo bagunçou ali. Porque Eva começou a culpar a serpente, Adão começou a culpar Eva e foi esse blá blá blá, entendeu? Justamente porque Adão, ele justamente não cumpriu essa liderança forte. Ele tomou a posição de um covarde. Por exemplo, quando ele errou, ele, tipo assim, a mulher que tu me deste, olha só, isso é covardia, olha o pecado, isso é covardia. Porque a responsabilidade era de quem? Da liderança. Era dele. Entendeu? Deus se dirigiu à mulher, mas tipo assim, o pecado, o problema só existiu porque tinha um homem que foi fraco. Um homem que não tomou a posição de liderança. Olha como Deus chama a atenção. Aí eu digo, essa liderança Deus não tem para a mulher. Essa responsabilidade, esse peso, Deus não colocou sobre a mulher. Quando você olha isso como um peso, um fardo, aí você vai entender que nós não estamos sendo mal e perversos com as mulheres. E você vê, Caleb, que a consequência do pecado de Eva foi justamente a submissão, né? Agora teu desejo será para o teu marido e não sei o que mais lá. Você vê que ser submissa, tipo, não é como se fosse, ai meu Deus, é o fim do mundo, mas é como se fosse a consequência do seu pecado. Assim como a consequência do pecado do homem foi trabalhar para a vida toda, para se alimentar do seu suor e tudo mais, a da mulher foi ser submissa ao homem. Assim como a serpente, por exemplo, teve também as consequências do pecado, né? Mas é interessante a respeito de Adão falar sobre ele desgovernar, né? Sobre eles não perdeu o controle da sua liderança. liderança. Perdeu o controle, não assumir punho firme, né? E acabar culpando a mulher por algo que ele teria conseguido controlar. Não. Isso. Deus disse que não era para comer, então não vamos comer, entendeu? Não coma, não sei o que, não sei o que. Ah, me deu, comi. Aí Deus, não, agora foi a mulher que pecou, a mulher que tu me deste que me induziu a comer isso, entendeu? Errou, colocou culpa na mulher. Assuma, né? Assuma. Mas ele não ia fazer isso, já tá tudo errado. E Rafael, é só o seguinte. Aqui diz que quem foi iludido não foi o homem. Quem foi iludido foi a mulher. E o homem, ele tinha a consciência que era para ele do que era ser feito. A mulher foi iludida e o homem não. Mas aí olha só a responsabilidade que caiu sobre Adão. Ele sabia das regras e não tomou posição. Pronto, até só para complementar, que eu estava observando algumas coisas aqui. A primeira coisa é que tanto o homem quanto a mulher são igualmente preciosos para Deus. Isso. E eu tenho como referência o texto que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28, para vocês lerem em casa. Depois, tem um trecho que tem no rodapé da Bíblia Pentecostal que eu acho bem interessante, que ele fala o seguinte: a parte do capítulo 2, do 12 ao 15, mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, primeiro. Segundo, diretivo. E terceiro, terminante. Essas três características em termos de ensino: normativo,
diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Entretanto, isso não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente, como, por exemplo, ele traz aqui a referência de Atos, capítulo 18, versículo 26. Profetizar no culto da igreja sobre o impulso direto do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, versículo 12 e versículo 10. Ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive aos jovens, de acordo com Tito, capítulo 2, versículo do 3 ao 5, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Evangelizar em sua casa, instruindo os homens e mulheres nos caminhos do Senhor, conforme Atos, capítulo 16, versículo 14 ao 40. Então você vê que a mulher ela pode sim ter a parte de ensino. Quando ela fala que não deve ensinar na igreja, porque o papel de doutrinação deve ser do pastor. Outros sim, aproveitando a polêmica, porque nós somos desses, não existe na Bíblia a função de pastora. Rafael, beleza, minha igreja tem pastora. Significa que sua igreja não é bíblica. Brincadeira. Deus tem misericórdia, vai todo... Então, não existe função de pastora, não existe função de presbítera, não existe função de evangelista. Essas funções são masculinas em termos bíblicos. Não impede que exista uma missionária, exista uma professora, existem outros cargos que a mulher pode assumir e que são de igual importância. Imagine a mulher que sai para o campo missionário e que assume o campo missionário junto com o seu esposo. A mulher é adjuntora, ela está para ajudar o seu marido. Então, em termos de importância, os dois assumem a importância igual, mas em termos de liderança vai recair sobre o homem. Em termos de liderança, você tem dois tipos de liderança, a liderança formal e a liderança informal. Ela pode sim exercer uma liderança informal e mesmo assim estar de acordo com os padrões bíblicos. Não necessariamente você tem que ter um cargo para você exercer a sua função de liderança. Então, mulheres sintam-se valorizadas, sintam-se importantes dentro do reino do céu, porque vocês podem muito trabalhar e ter várias funções. Sim, só um detalhezinho que eu queria falar também, já que já falou no assunto, está falando da missionária, me lembrei de Priscila e Áquila, que a gente está falando de Paulo e até esqueceu de citar o casal. Só lembrando que Priscila na chamada vem primeiro, vocês já perceberam no texto bíblico? Ele não chama o Áquila primeiro, ele chama Priscila primeiro. Então isso quer dizer que mesmo ali tendo a posição de destaque, o Áquila, quem não entendeu, é o pastor daquela congregação, tá? Porém, ele chamava o casal, fazia muita questão de enfatizar o casal, porque ele sabia que o trabalho tinha que ser feito pelos dois. Ele ficaria à frente, como ele está dando toda a orientação a Timóteo, ele ficaria o rosto, quem tem que dar a cara a tapa é o homem, certo? Mas ela que tem que ir lá dar aquele empurrãozinho. Não, amor, prossegue, faz assim, sabe? É aquele processo de ajudadora, como diz a palavra, ela é extremamente necessária. A obra não funciona bem se os dois não estiverem bem como um casal, né? Tem que haver o trabalho do casal ali. E do outro lado ainda tinha o Andrônidas, aí nesse caso o destaque foi para o Andrônidas, mas tinha a Júnia, sua esposa também, que era um casal também. Inclusive ela é citada no texto bíblico como sendo a única mulher a sentar na mesa com os homens, no caso os apóstolos, né? Então ela foi convidada a sentar com os 12, no caso, na composição, né? Naquela época já eram os 12, ela foi sentar junto com os 12 e Paulo, né? E muita gente achou isso estranho, porque, poxa vida, convidaram uma mulher para sentar com eles, mas porque ela tinha uma posição de liderança naquele momento, junto com seu esposo. Deixou muito claro que o Andrônidas também estava à mesa. Então, ele estava à mesa com a sua esposa, e eles não são daquela cidade, então eles estavam ali como convidados. Então, eles tinham o direito de sentar à mesa, porque eles eram líderes de suas igrejas. Estavam ali passando, talvez, informações a Pedro, talvez, né, de alguma forma, que não é detalhado isso no Atos, né, dos Apóstolos, não é uma coisa detalhada, mas eles estavam à mesa juntando com os demais, tá? As mulheres que o Alisson citou no início, né, nos apóstolos ali, elas também tinham a sua importância e relevância para aquela obra. Mas é o caso, como também o Caleb comentou, elas não são o líder, né? Mas estão ali para dar aquele reforço, aquela moral, entendeu? Para funcionar direitinho. Aguarde, por favor.
Bom, gente, aí tem um detalhe também interessante que eu acabei não tocando no assunto. Vocês estavam falando aí de liderança. Vocês são da área de ciências tecnológicas, biológicas, a minha é humanas. Bom, dentro da área de humanas tem uma divisão entre chefe e líder, né? O líder é uma coisa, o chefe é outra. Por exemplo, o chefe, ele impõe as coisas, ele não propõe, não está aberto a ouvir e não trabalha junto. Meio parecido com Adão, né? Se a gente for analisar bem. O Adão fez muito isso, inclusive. Ele fez um trabalho muito de chefia, mas de liderança passou longe ali, né? Porque se ele talvez tivesse trabalhado junto com a sua companheira, a gente não estava nesse abacaxi. Mas, né? Digamos assim, né? Né? Mas o papel do líder é exatamente isso que vocês estão falando. Ele é bem diferente do chefe, muito diferente, né? Hoje tem igrejas que têm essa dificuldade de diferenciar os dois papéis. Então, assim, a minha orientação para quem estiver ouvindo é que não seja chefe, seja líder. Você repasse os comandos, mas acompanhe, esteja perto, apoiando, ajudando. Não deixe as coisas derrubarem ou caírem, entendeu? Esteja ali, ajudando para que aquilo não aconteça. Porque o chefe, ele delega muito e trabalha muito pouco com os delegados. Então, assim, é muito ruim o trabalho de chefia. É horrível, na verdade. A maior parte de reclamação da área de humanas é com os chefes. Porque é muito ruim trabalhar com pessoas assim. Não, aqui na hora de exatas a gente não tem nem chefe nem líder, não. Tão querendo, né? Todo mundo trabalhando com um propósito só de... Enfim. Olha, tem uma questão. Por exemplo, eu sou filho de pastor. Às vezes tem gente que chega pra mim me tratando como se eu tivesse alguma autoridade. E às vezes eu tenho até medo de não fazer dar um fora. Gente, não é meu papel. Assim como da mulher, do pastor também não é papel. Ela não é pastora. Ela é a esposa do pastor. Ela está ali para dar suporte ao ministério dele. Certo? Mas assim, o povo pensa que quer me fazer como Absalão, quer usurpar o poder do pai? Não. Eu sou filho do pastor, membro como qualquer outro crente. E eu fui ensinado isso desde cedo. Jamais eu dou palavra. Então, Rafael botou outra informação importantíssima. E ele já botou como uma linguagem doutrina. Normativo. Mulheres criando regras na igreja. Isso é uma coisa feia. É gente criando regras, coisa que não é o papel dela. Existe um líder. Esse líder que quando ele vai dizer uma regra para a igreja, ele vai se responsabilizar com quem vai bater de frente com ele. Tem muitas pessoas que às vezes fazem isso, mas elas não se responsabilizam. Então não é o papel. Não é o papel dela. É nesse sentido. Não é o papel dela ser essa líder na igreja. Por uma questão biológica e óbvia. Que a mulher não vai liderar. Imagina uma mulher liderando um monte de marmanjo. Entendeu? Gente, não é brincadeira. É difícil para um homem. Imagine para uma mulher lidar com esse peso. Entendeu? Conveniência. Paulo estava tratando com uma questão de conveniência. Não é conveniente para uma mulher. Entendeu? Às vezes uma mulher que trabalha com gente drogado, às vezes ela precisa de um homem ali para ter algumas abordagens que ela não vai ter, que ela não consegue ter. Então Paulo estava simplesmente administrando. Mas a Bíblia trata a mulher como a mulher pode profetizar. A mulher pode ser uma profetisa, mulher pode ser gestora, mulher pode ser líder. Teve várias mulheres importantes na Bíblia que a Bíblia exalta o nome dela. Débora. E na ausência de homem, Deus levanta mulheres, como Débora. Então, assim, é uma questão administrativa. Cada um, gente, para que a igreja tenha paz. Se as mulheres... E outra coisa, eu vou falar mais outra coisa aqui, que para o mundo de hoje é uma polêmica. Olha só. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. Missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Hoje em dia, se você chegar para uma mulher e disser para ela que a missão dela é ser mãe, ela dá uma tapa na sua cara. Você acha que eu sou o quê? A única mulher que eu vi na minha vida dizer o meu chamado, eu acho que tem outras mulheres, foi a minha mãe. Às vezes tem mulheres que pedem a presença, por exemplo, você tem que fazer isso na igreja. Minha mãe teve 6 filhos, minha mãe falou, o meu chamado foi ser mãe, ela diz. Porque o que acontece? Ela tem seus filhos e prepara os filhos para o ministério. Então ser mãe, pessoal, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia. Ser mãe hoje é uma missão. Imagina só uma casa estruturada com filhos preparados para o ministério. Isso é valoroso, mas olha só, as pessoas desprezam e estão desprezando isso até mesmo dentro da igreja. As mulheres da igreja estão desprezando a missão de ser mãe. E é uma missão.
entendeu? Você manter uma casa preparada com pessoas que vão fazer o bem. O mundo aí, graças a Deus que o povo não gosta de ter muito filho, mas imagina se esse povo aí do mundo pervertido tivesse muito filho. Graças a Deus, quem é que tem que produzir filhos para testemunhar lá fora? É os crentes. Então ser mãe é uma missão. E é isso, meus amigos, agradeço a presença de vocês nesse episódio, agradeço a presença de vocês aí que estão assistindo, curta, compartilha. E deixa o like. A paz do Senhor, meus amigos. Não, agora... Da presença de